eu vou estar junto com o David, sobre a feira da Sociedade de Engenharia de Áudio, que acontece em São Paulo, 4, 5, 6. Eu não tenho certeza... Oi? Exatamente, no mês que vem, agora em maio. Mas nos anos anteriores, a gente geralmente fazia parceria com empresa em São Paulo, que faz audiometria estendida, e ela oferecia isso lá. Em Brasília tem uma empresa que também faz audiometria estendida. Aqui, realmente, vocês têm que procurar. Aí, o som ao vivo, aí, o site assim, vocês aqui de Vitória alimentam ele de forma sensacional. O Bersan é responsável por ele. O Davi Fernandes, você sabe onde tem? CREF. Caiu o pessoal depois no site, também pode pôr o endereço lá de quem tem, né? CREF tem um ponto de... CREFs, ok. Uma coisa, pessoal, que é importante é o seguinte, fone de ouvido, escuta o que eu vou dizer, o PA, quando ele está alto, escuta você e quem está em volta. O fone escuta você. E assim, como que o ouvido funciona? O David foi falando entre o que não agride e o que agride. Só que há uma progressão. Sabe quando o ouvido tampa? Abafa, fica abafado? Se você escutar um som alto, naturalmente há um fechamento para proteger os tímpanos. Então ele vai abafar, certo? O que acontece com o tempo prolongado e o fone acaba mascarando isso é que você não percebe o abafamento. E você vai aumentando, e você vai aumentando, e você vai aumentando. E assim, som percussivo, quem gosta aí de batidão, meu amigo, aquela caixa, ela acaba com o seu ouvido. Então, assim, fone de ouvido, eu tenho por princípio, o fone precisa ser baixo. Por princípio, quando eu quero escutar som alto, eu aumento o som que eu escuto, que eu tenho noção, referência. Agora o fone não. O fone ele vai abafando e você não vai percebendo, vai aumentando e ele vai agredir sem que você veja. Ok, gente, vamos ver se vai entrar agora. Peço desculpas aí pela... Ok, então, é muito comum, só para fechar essa parte, que é essa parte final aqui mais importante... Essas frases a gente já ouviu, só consigo tocar se estiver alto. Isso, na verdade, o cara está afirmando, só consigo tocar sob efeito de substâncias psicoativas. Alguém já ouviu falar drogas, né? Substâncias psicoativas? E isso tem seus efeitos destrutivos. O que é isso, gente? Por que essa relação? Acontece o seguinte... Deus, quando Ele nos criou, Ele criou o ser humano com um mecanismo de defesa ou fuga. Já ouviram falar disso aí? Que quando você está acuado, né, acelera o batimento cardíaco, libera hormônios, né, como adrenalina, cortisol e coisas no sistema de sangue. O quê? Ou para você se defender ou para você dar o fora. Né? Acontece que recentemente estão descobrindo que quando você escuta o som acima de 100 decibéis... Esse mecanismo, Deus projetou para você fugir desse som alto. Acontece que, dentro do contexto da música, o cara, não, tá legal, eu quero mais, eu quero mais. E o que acontece? O sistema endócrino dele começa a liberar os hormônios, aí, como resultado, com mais adrenalina, em vez de correr, o dedo dele toca mais rápido. Né? Ele respira, aproveita mais o oxigênio. E aí que ele consegue tocar legal, né? Só que legal em função do quê? Detonando o sistema auditivo dele. Né? Então, que você tenha pessoas que só consigam tocar sob efeito de substâncias psicoativas, só conseguem servir ao Senhor sob efeito de substâncias psicoativas, já é questionável. E quando você leva em conta que isso ainda está detonando o ouvido deles, o templo do Espírito Santo que Deus lhes deu, aí você vê como o inimigo consegue infiltrar dentro das nossas igrejas, dentro dos nossos cultos e causar problemas com a saúde que Deus nos dá.
Então, é uma coisa séria, tá? Mas é uma coisa que, infelizmente, muito pouca gente tem consciência. E isso daí um dia veio acontecer como? Eu estava fazendo som para uma banda, numa igreja que tinha o dobro disso aqui de capacidade, 400 pessoas. Os músicos estavam todos com fone. Só que o Bambambam que estava cantando, não vou citar nomes, mas o retorno dele estava mais alto que o PA. Quando ele saiu do palco, eu falei para o meu auxiliar que estava mixando o retorno, eu falei, 0 retorno, vamos descansar ouvido, porque naquela igreja, naquele dia, tinha pais e mães com crianças pequenas ali na primeira fileira. Eu falei, 0 retorno, vamos descansar o ouvido. Aí subiu o camarada lá, o pastorzão, outro bambambam de televisão, cadê meu retorno? Cadê meu retorno? Aí eu falei pro cara, abre, né? E vai, e vai, e vai. Aí quando o cara estava satisfeito, estava muito além do PA, estava aquela lama para todo o salão de culto. Aí o pastor daquela igreja, um pastor jovem, chegou, sentou do meu lado. Ô David, não está meio embolado o som, não? Falei, olha pastor, eu gostaria que o som estivesse aqui. Aí eu levantei, porque daí daria para todo mundo entender. Só que é muito alto. O retorno dele que está embolando isso. Aí sabe qual foi a resposta daquele pastor para mim? Ah não, então deixa, porque eu vi que ele não estava na performance normal dele. Aquele dia Deus plantou aquela semente. Eu falei, peraí, performance? Meu cara não é músico, ele não tem que ouvir ninguém no retorno dele. O que está acontecendo aqui? E aí Deus me deu essa ideia do cortisol, da adrenalina, etc e tal. Ou seja, aquele pastor só serve a Deus, só está no normal dele, quando ele está danificando o ouvido, a ponto de liberar adrenalina e hormônios no sangue dele. Gente, percebam até onde isso pode ir, né? E pensam que não tem efeito? Eu posso apresentar para vocês pastores de igrejas que já me consultaram, baita caixa de retorno, falante de 15 polegadas, e o cara com perda auditiva nesse lado, porque anos ele escuta aquele absurdo todo domingo, né? Isso para não falar dos que exigem side fill e etc e tal, né? Gente, encerramos aqui a parte de coisas, só colocando rapidamente que drogas, né, substâncias psicoativas, sexo, né, normalmente, obviamente não é o caso, mas lembra do rock and roll, né? Droga, sexo e rock and roll. Essa frase nos lembra de gente como Roger Daltrey, vocalista do Who, né? Hoje com graves perdas auditivas, lógico, tem que perder mesmo. Olha o que está fazendo com o microfone. Mas outros feras também, Phil Collins, tá? Eric Clapton, fantástico guitarrista. Da banda do Dire Straits, eu não tenho reportagem do Mark Knopfler, mas o baixista deles, que ficava do lado do batera, né? John Hughley, tá? E o vocalista também do Who, Pete Townshend. Gente, isso acontece, tá? Só que, vamos pegar aqui esse era o Pete Townshend quando tá mais novinho, né? Porque pegar os sósias do Phil Collins aqui, infelizmente, no exército, né, nas explosões e treinamentos, o pessoal é exposto a altas densidades sonoras. Esse cara, já com uma perda auditiva, está fazendo teste aí, estúdio. Vejam que esses feras que eu acabei de listar, perderam a audição deles com equipamento antigo, geração, né, anterior àqueles equipamentos que distorciam quando chegava em certo volume, que tinham baixa potência com relação aos equipamentos modernos, e hoje esses caras, tipo Phil Collins, muita grana, casa na Suíça, quer dizer, ele vai curtir a perda auditiva dele, ele vai ter o que distraí-lo, né? Ao passo que você, operador da sua igreja, quando chegar nessa idade e tiver já com a audição baleada, bom, Deus queira que você esteja, né, com essas condições, mas e como eu já disse, quando se dá conta da perda, ela é tarde demais por ser irreversível. Gente, não é só som PA, tá? Andar de moto, ferramentas, fone de ouvido, como o Aldo acabou de falar.